o ceticismo da fé, Deus, uma dúvida ou uma certeza, uma distorção. A verdade e a mentira foram tomar banho no rio. Despiram-se e entraram nas águas. A mentira, enganosa como sempre, saiu primeiro e vestiu-se com as roupas da verdade. A verdade preferiu andar nua a vestir as roupas da mentira. Resultado? As pessoas preferiam uma mentira transvestida a uma verdade nua e crua. Adaptado de um antigo conto do Oriente Médio. Autor desconhecido. Prefácio. O filósofo americano William James, em seu famoso texto The Will to Believe, A Vontade de Crer, escreveu sobre a natureza das opções que enfrentamos em nossa vida. Pense em todas as opções que estão ou já estiveram diante de você para tomar uma decisão, desde opções rotineiras, como entre ler um livro e lavar a louça acumulada, opções bizarras, como imitar um coelho ou mostrar a língua para um estranho, até opções mais sérias, como fazer faculdade de medicina ou agronomia. James diz que existem 3 formas de classificar essas opções. Elas podem ser vivas ou mortas. Vivas se elas têm a possibilidade de serem verdade e mortas se não existe, ou existe pouca, possibilidade de serem verdade. Elas também podem ser forçadas ou não, ou seja, são forçadas se existe necessidade de você escolher entre elas e não forçadas se essa necessidade não existe. Finalmente, uma opção pode ser significativa ou não, ou seja, ela é significativa se muitas coisas da sua vida dependem de qual escolha você fizer e não significativa se a decisão não fará muita diferença na sua vida. No mesmo texto, o filósofo sugere que a opção religiosa, entre crer e não crer, é viva, forçada e significativa. Ou seja, a opção de crer ou não em afirmações religiosas não somente é uma escolha em que ambas as opções têm a possibilidade de ser verdade, mas existe uma necessidade de escolher entre elas, e além disso, essa escolha muda completamente o rumo da sua vida. O Dr. Rodrigo Silva reconhece isso e, baseado nesse reconhecimento, escreveu este livro. Fundamentado em décadas de estudo, de interações com crentes e descrentes, e de uma grande relação de amor com a filosofia e a teologia, ele produziu uma obra sincera, honesta e rica, recheada de importantes ensinamentos e insights para o leitor. A sinceridade, creio eu, surge de sua própria caminhada cristã, uma que não teve escassez de profundas dúvidas, ansiedade e sofrimento pessoal. A honestidade brota de sua constante busca por uma opinião equilibrada, informada por anos de estudo e, consequentemente, sincera admiração por filósofos e pensadores enquanto reconhecendo suas miopias. Quanto à riqueza deste livro, ela advém de sua curiosidade inquieta, buscando conexões e lições na literatura, na história, na sociologia, na antropologia, na ciência, na cultura popular e até mesmo na intuição humana. Mas, como é de se esperar quando se trata de um livro com este título, o carro-chefe é a filosofia. Com respeito e sensatez, o Dr. Rodrigo utilizasse de conceitos e insights da filosofia continental e analítica para mostrar que a crença, longe de ser um atentado à inteligência humana, é uma opção viável e, em última instância, convincente. Nesse processo, o autor não subestima a inteligência do leitor, fazendo-o constantemente engajar com material filosófico profundo, sem deixar de lado o bom humor e a simplicidade de uma história ou anedota. Falando como ex-aluna dele, devo dizer que é como se estivesse sentada na sala de aula novamente escutando suas exposições. Este livro vem para preencher uma lacuna enorme na literatura brasileira, a perspectiva inteligente de um cristão brasileiro em meio ao debate mais fervoroso da história entre a crença e a descrença em Deus. Essa lacuna existe para 2 públicos, crentes que querem pensar e pensantes que, possivelmente, querem crer. O Dr. Rodrigo, na minha opinião, preenche esse vácuo não somente mostrando ao crente que duvidar da própria crença é aceitável e até necessário, mas também mostrando ao descrente que suas dúvidas são sanáveis. Se você faz parte de um desses 2 grupos, creio que você terminará de ler este livro tendo saciado sua sede. Marina Garner Assis. Professora de Filosofia e Religião. Atualmente, concluindo o Ph.D. em Filosofia da Religião. Na Boston University. Capítulo 1. Saia justa com o ateísmo.
Ao tempo em que eu escrevia este livro, um amigo me enviou um link da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, ATEA, que publicou um trecho de uma palestra minha sob o curioso título Parece que esse pastor está a caminho do ateísmo 2. Era um vídeo no qual eu admitia a saia justa em que estaria diante de ateus, caso eles me confrontassem com alguns dados, e continuo admitindo desconforto. Foi uma experiência muito curiosa. Admirei-me de ver muitos comentários elogiosos, outros ufanistas, acreditando que eu estava mesmo tendo uma crise de fé, e outros tantos debochados, pelo fato de, no finalzinho da fala, eu expressar minha crença na volta de Cristo. Algo para eles é equivalente a acreditar em Chapeuzinho Vermelho. Isso sem contar os famosos haters, que amam atacar cruelmente qualquer um por qualquer ideia que apresente. Mas, no geral, o tom não foi tão hostil como era de se imaginar. Caso não tenha visto o vídeo, você deve estar curioso em saber que dados foram esses que admiti que me deixariam numa saia justa com o ateísmo. Pois bem, foram alguns testes feitos pelo Pew Forum on Religion and Public Life, Fórum Pew sobre religião e vida pública, nos Estados Unidos, que concluiu que ateus e agnósticos estão sabendo mais sobre religião e Bíblia que os próprios religiosos do país 3. Os números são, de fato, desconcertantes e não sei se apresentariam resultados muito diferentes caso a pesquisa fosse feita no Brasil. Os incrédulos acertaram mais questões sobre cristianismo e outras religiões que os crentes, e, para a vergonha da ala conservadora, os mais bem colocados entre os religiosos foram os judeus, que não creem que Jesus é o Messias, e os mórmons, considerados seita pelos principais heresiólogos da atualidade, isto é, os especialistas em heresias do cristianismo. No fim da lista, com a menor pontuação, ficaram os católicos hispanos. Quando torcedores do time adversário sabem mais sobre seu clube que você mesmo, alguma coisa está errada. Pior ainda é quando seu conhecimento sobre o assunto fica abaixo do aceitável para alguém que diz amar tanto aquela causa. Pois é isso que os dados mostram acerca da massa religiosa. Aproveitando a ilustração futebolística, lembro-me de um caso ocorrido em Londres, em dezembro de 2014. Considerando a chegada das festas natalinas, o jornal inglês Daily Mirror Espelho Diário encomendou uma pesquisa sobre conhecimento religioso envolvendo um pouco mais de 1.000 juvenis e pré-adolescentes 4. O questionário foi feito com a pergunta Quem é Jesus Cristo? As opções de resposta eram A. Jogador do Chelsea. B. Filho de Deus. C. Apresentador de TV. D. Candidato de um show de calouros ou E. Um astronauta. A primeira opção foi escolhida por 1 em cada 5 entrevistados. Ou seja, para 20% dos jovens, Jesus era um jogador de futebol ou, pelo menos, alguém confundido com o Jesus Navas, que, na época, era um meia espanhol do Manchester City. Não pense que foi uma brincadeira de juvenis. Os testes foram feitos por profissionais em estatística com margens de erro bem estabelecidas, tabulação de dados, amostragem e fórmulas de validação dos resultados. O desastre continuou. 1 em cada 4 jovens entrevistados pensava que o nascimento virginal de Jesus aconteceu dentro de uma igreja, e 1 em cada 10 respondeu acreditar que Rudolf, a famosa rena do nariz vermelho, existiu de verdade. Isso sem contar que pouco mais da metade respondeu que tanto Jesus como Santa Claus, o Papai Noel, nasceram em 25 de dezembro, por isso todos ganham presente neste dia. A pérola do desconhecimento veio por último, quando 25% dos menores, já aficionados por smartphones, disseram que os magos encontraram no Google Maps a localização da cidade de Belém da Judéia. Muitos desses ensinos absurdos certamente vêm de casa, onde os pais, quase sempre sem tempo, dizem qualquer coisa para entreter as crianças, deixando para os professores o dever de ensinar o que é correto. Sendo assim, não é difícil entender por que boa parte desses jovens abandonará a fé de seus pais ao entrarem para a universidade. O que receberam até ali não passou de ritos litúrgicos inexplicados, anacronismos sem sentido e histórias desconexas. A fé dos adultos. Os próprios pais e adultos também não se mostram melhores conhecedores daquilo em que dizem acreditar como religiosos. No final de 2013,
o Instituto de Pesquisa com Reis, do Reino Unido, fez uma pesquisa a pedido de uma agremiação cristã para checar o grau de conhecimento bíblico de religiosos ingleses, todos adultos. Fora-lhes apresentada uma relação de histórias supostamente relacionadas ao nascimento de Jesus. Em seguida, perguntaram a cada um que histórias, fatos ou personagens, dentre os apresentados, estariam presentes no relato dos evangelhos. Cerca de 5% disseram que Papai Noel estaria citado no Evangelho de Lucas e 7% que a árvore de Natal fazia parte original do lugar onde Jesus nascerá. Uma pesquisa semelhante foi feita nos Estados Unidos, onde apenas 4% da população se descreve como ateu ou agnóstico. Um país, portanto, orgulhosamente religioso. Os resultados, no entanto, foram ainda piores. De acordo com o Instituto Barna, sediado em Glendale, Califórnia, 93% das residências pesquisadas possuem um ou mais exemplares da Bíblia, 12% dos entrevistados garantiram ler as Escrituras todos os dias. 38% recorriam a ela momentaneamente, em períodos de necessidade, 57% confessaram que passaram mais de uma semana sem ler a Bíblia. 31% acreditam que o dito popular Deus ajuda a quem cedo madruga está nas páginas da Bíblia. 48% acreditam que o livro de Tomé, um livro apócrifo, é um dos livros que compõem a Bíblia cristã. 52% não sabiam que existe o livro de Jonas. 58% desconheciam quem pregou o Sermão do Monte. Certamente eu ficaria com vergonha se, desconhecendo esses dados, um ateu os apresenta-se em público num debate. O estereótipo que muitos religiosos apresentam dos descrentes é de pessoas que negam por desconhecer. Mas os dados mostram que isso nem sempre é verdade, e a pergunta honesta que faço é: se os ateus negam mesmo conhecendo, os crentes, que demonstram menor conhecimento, creem baseados no quê? Essa é uma questão que realmente me incomoda. Seria a fé contemporânea sustentada no achismo e a descrença num exame real de fatos? Um tiro no pé? Sei que parece um tiro no pé revelar esses dados e admitir tal desconforto assim, de cara, num livro supostamente escrito para a defesa da fé. Talvez fosse melhor nem apresentar esses números e deixar que o estereótipo do crente biblicamente letrado versus ateu desinformado permaneça. Isso, porém, não seria nem um pouco ético ou honesto. Além do mais, não posso fugir da realidade que me cerca, nem insultar a inteligência de nenhum leitor supondo que ele nunca perceberá o óbvio. A informação está presente à palma da mão. Basta um celular e um sinal de Wi-Fi. Ou enfrentamos a realidade, respondendo-a honestamente, ou nos rendamos à ideia do outro, deixando de ser teimosos e desonestos. Estou até disposto a trocar meus velhos sapatos, como dizia um ex-professor da faculdade, desde que me deem sapatos novos e mais apropriados. O que não posso é ficar descalço, nem com sapatos errados. Se não for assim, o único jeito de trocar o calçado, para lembrar uma fala de John Newman, seria colocando o direito no pé esquerdo e o esquerdo no pé direito, pois esses são os únicos sapatos apropriados que possuo. 8. Note, porém, que não se trata de ficar com os mesmos sapatos apenas por uma questão de comodismo. É o oposto disso. Mudanças, via de regra, envolvem inconveniências grandes ou pequenas, mas necessárias. O ponto é que não podemos, igualmente, desistir de um conceito apenas porque tornou-se fora de moda. Mudanças apressadas podem ser tão prejudiciais quanto a manutenção de erros por amor da conveniência. Sobre as mudanças necessárias, Karl Marx dizia que não basta aos filósofos interpretarem o mundo, o que eles precisam é transformá-lo, e eu concordo com isso. 9. Pois, mesmo crendo numa intervenção escatológica de Deus na história, compreendo ser meu dever, como cidadão, transformar para melhor o mundo no qual eu vivo, mesmo que essa melhora não seja universal ou definitiva. Trocando isso para a linguagem religiosa, não poderei ajudar a construir o reino de Deus neste mundo enquanto permanecer acomodado em meu mundinho religioso. Ratifico, porém, que qualquer mudança só deve ser um imperativo, se necessária. Tão importante quanto a transformação necessária, é saber a hora e os pontos em que não se deve mexer numa ideia prévia.
Já dizia Sir Lucius Carey, Visconde de Falkland, no século XVII, quando não é necessário mudar, é necessário que não se mude. Audaciosa honestidade. Para não assustar demais os religiosos que estiverem lendo este livro, deixe-me dizer que minha inspiração para a franqueza na admissão de certas ideias vem justamente da Bíblia Sagrada. Desconheço outro clássico da humanidade que seja tão honesto em apontar os defeitos de seus heróis, como faz esse livro base do cristianismo. Um editor moderno certamente omitiria os crimes, fraquezas e adultério de Davi. A menos, é claro, que se trate de uma biografia de denúncia ou um estudo técnico da vida do indivíduo, sem fins publicitários. É preciso muita coragem para admitir que o homem segundo o coração de Deus matou seu melhor soldado para continuar dormindo com a mulher dele. Ora, se a Bíblia foi assim tão franca, por que não posso também honestamente admitir os problemas da religiosidade moderna? Se tem algo que pode ser muito perigoso aos crentes é o ufanismo religioso, que leva o sujeito a crer que não existe ética, honestidade, nem vida espiritual fora de seu próprio sistema de valores. Que o céu foi projetado para pessoas que pensam e agem igualzinho a ele. Recentemente li que a McAfee, fabricante de softwares para proteger empresas de ataques pela internet, recrutou uma equipe de hackers White Hat ou os hackers do bem, para justamente invadir seu sistema de segurança, revelando os pontos vulneráveis do programa. Assim eles poderão descobrir as falhas e corrigi-las, tornando seu sistema mais eficiente. A soberba de achar que não existem erros ou tornar as falhas um assunto proibido não ajudaria nada neste sentido. Só tornaria a rede mais vulnerável. Assim, proponho fazer o mesmo com a fé que sigo, descobrir vulnerabilidades e ver como posso honestamente lidar com elas. Disto posto, aqui vai mais um caso para a coleção de fatalidades sociais com tempero de religião, a história de Ayaan Hirsi Ali, uma mulher que nasceu numa família altamente religiosa e se tornou ateia, justamente por causa das brutalidades que testemunhou em nome de Deus. Para falar dela, preciso primeiro reportar um incidente ocorrido em novembro de 2004 quando o cineasta Theo Van Gogh foi morto a tiros em Amsterdã por um fanático religioso, que, em seguida, o degolou e lhe cravou no peito uma carta em que anunciava sua próxima vítima, a então deputada Ayaan Hirsi Ali, que, por causa disso, teve de abandonar a Holanda e se refugiar nos Estados Unidos. Mas quem era essa mulher? Por que tanto ódio em relação a ela? Ayaan Hirsi Ali nasceu na Somália em 1969. Desde cedo, presenciou o horror baseado em ensinamentos religiosos. Aos 5 anos ela e sua irmã de 4 anos sofreram uma mutilação cruel que vitima milhares de meninas todos os anos em várias partes do mundo. Trata-se da infibulação, que é a amputação do clitóris e dos pequenos lábios vaginais. Depois dessa tortura, guiada por sua própria avó, seus grandes lábios foram seccionados, aproximados e suturados com espinhos de acácia, sendo deixada uma minúscula abertura necessária ao escoamento da urina e da menstruação. Esse orifício geralmente é mantido aberto por um filete de madeira, que é, em geral, um palito de fósforo. Em casos assim, as perninhas da criança devem ficar amarradas durante várias semanas até a total cicatrização. O desaparecimento da vulva é a primeira consequência. Em seu lugar fica apenas uma dura cicatriz, que será aberta no dia do casamento pelo marido ou por uma matrona designada para o ofício. O rompimento traz uma dor igual ou pior que a do dia da castração. Mais tarde, quando se tem o primeiro filho, essa abertura é aumentada e, em algumas vezes, após cada parto, a mulher é novamente infibulada. Imagine a criança passando por um horror assim e ouvindo que Deus se alegra disso. Fugindo de um casamento forçado, Ayaan foi parar na Europa, onde passou fome, humilhação, mas conseguiu vencer, graduando-se em política na Universidade de Leiden, Holanda, e se tornando, posteriormente, representante de Estado. Ali ela descobriu muitos novos conceitos. A primeira vez que conheceu uma colega vinda de Israel, ela admitiu que em toda a sua infância a única coisa que sabia de judeus e ocidentais era que estes eram infiéis que deveriam morrer como animais peçonhentos.
Ativista dos direitos femininos e de outros grupos menores, Ayaan também passou por muitos questionamentos existenciais ao longo do processo e, ao final deles, já não conseguia mais acreditar em Deus. A imagem divina era traumática demais e quem a convenceu de que ele não existe não foi Richard Dawkins nem Sam Harris, paladinos da causa teísta. Foram religiosos radicais que de um modo perverso fizeram-na crer que se Deus existe e é como a apresentaram, seria então uma questão de honra não ficar ao lado dele. Apesar de o exemplo anterior envolver o islamismo, os filiados de outros segmentos não deveriam ficar muito confortáveis pensando que isso só acontece no mundo de Allah. A situação é mais generalizada do que parece. Até mesmo o budismo, comumente reconhecido como uma religião pacífica, tem uma ala tão violenta que já mereceu estudos acadêmicos a esse respeito, a violência em nome de Buda. Não é raro ouvir histórias de violência de budistas contra a minoria muçulmana de Mianmar. Numa dessas, está o relato de mulheres e crianças rohingyas impelidas para o alto mar por líderes budistas, num simples barco de pesca, praticamente sem provisões de água ou mantimento. Várias morreram à deriva antes que pudessem ser resgatadas pela guarda costeira. E o que dizer do cristianismo? Aí sim que a lista de horrores poderá ser mais longa. São questões que mexem comigo e, se não mexessem, creio que estaria perdendo minha humanidade. Não posso estar anestesiado diante desses fatos, nem fingir alienação. Não quero ser um cidadão de plástico em cujas veias não tem sangue, e sim água. Não posso fingir que desconheço essas coisas, ou ficar insensível diante delas. Por isso eu entendo a postura de alguns incrédulos. Compreendo, com muita honestidade, porque muitos optam por não mais acreditar. Se Deus é aquilo que os religiosos representam dele, então é melhor não crer que ele exista. Pelo menos assim teremos alguém a menos para odiar. Ou como ironizou um famoso aforismo atribuído a Voltaire, Deus criou os homens à sua imagem e semelhança, e estes, agora, estão lhe retribuindo favor. Seria engraçado, se não fosse trágico. A despeito de tudo isso, isto é, de todas as admissões, sigo acreditando em Deus. Por quê? Por um devaneio? Essa resposta será construída à medida que os demais capítulos forem lidos. Um passo de cada vez. Como disse na introdução, meu objetivo aqui não é convencer ninguém de nada, mas testemunhar porque eu, igualmente honesto com meus pensamentos, decidi acreditar em Deus e me entregar a Ele. Espero que você continue comigo nas páginas que se seguem e, se não concordar com minha fé, pelo menos entenda a razão de minha crença.